Vamos lá, gente, terminar a nossa aula de derivadas. Ficou faltando isso aqui, ó, derivada da exponencial e derivada do logaritmo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, a aula que nós vimos de limites, eu fiz a parte operacional de limites. Ali não tem todos os detalhes de limite, limite infinito, limite finito, limite tendendo para a direita, limite tendendo para a esquerda, certo? Então essa parte aí vocês vão ver lá em cálculo, acho que no terceiro período. A mesma coisa de derivadas, então estou entrando nas derivadas com a parte operacional. E na próxima aula que a gente vai ver integral, a parte de integral também eu vou trabalhar. Integral definida, indefinida, integral por substituição. A outra parte de integral vocês vão ver em cálculo. Então nós estamos fazendo aqui, dando a vocês uma base do que vocês vão precisar, tanto agora em física como lá na frente em cálculo, ok? Então, a derivada da exponencial. São dois casos. O primeiro caso ele diz que f de x é igual a elevado a x. Então você já deve ter visto lá com o professor Ilso que isso aqui é o que define uma função exponencial. A derivada dessa função eu vou ter a elevado a x vezes, isso aqui a gente chama de logaritmo neperiano. Então log neperiano de a. Aí coloquei aqui um exemplo, f de x igual a 2x. Então a derivada dessa função vai ser igual a elevado a x, então 2 elevado a x, vezes o log neperiano de 2. Então a derivada dessa função é só isso aqui. É só substituir. Como eu já falei, já passei até para vocês a tabela. Então isso aqui por tabela vai ficar mais fácil para vocês encontrarem. Tá certo? Eu estou desenvolvendo aqui, mas por tabela você já tem essas relações, essas transformações. Então, eu tenho função exponencial a elevado a x, então eu queria a derivada de f de x, vai ser a elevado a x vezes o neperiano de a. Então a derivada de 2 elevado a x vai ser o quê? 2 elevado a x, que é a elevado a x, vezes o neperiano de a é a base, então o neperiano de 2, só isso. No segundo caso, eu tenho f de x igual a elevado a zero. A derivada dessa função vai ser a elevado a zero vezes a derivada de g vezes o neperiano de a. Então veja o que eu coloquei ali como exemplo. A função 3 elevado a 2x menos 3. Então, a derivada dessa função vai ser igual a, vou colocar um x aqui, a elevado a zero, então 3 elevado a 2x menos 3, tá certo? Vezes a derivada de g. A derivada de g, eu vou dizer que g é isso aqui, ó. Isso aqui é g, tá certo? Então a derivada de g eu vou ter igual a 2, porque essa aqui é constante, a derivada da constante é 0. Então vezes 2. Aí vezes o neperiano de a. O neperiano de a, olha para cá, o neperiano de a é igual a 3. Deixa eu apagar aqui para a gente fechar aqui. Eu não me toquei aqui na questão do espaço, então vamos fechar ali e vamos calcular esse espaço. Tá certo? Então, a gente vai ficar com 3 elevado a 2x menos 3, ó, vou colocar só aqui para diferenciar. 3 elevado a 2x menos 3, vezes 2, vezes o neperiano de 3. Lembra que eu chamei g de 2x menos 3, tá certo? G de x igual a 2x menos 3. Então a derivada de g vai ser 2, vai ficar x elevado a 1 menos 1, que dá 0, e menos a derivada de 3, que vai ser 0. Então a derivada de g vai ser 2 só. Tá certo? Então, eu trouxe para cá, derivada de g igual a 2. Neperiano de a, como a é igual a 3, então neperiano de 3. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. A derivada dessa função é essa função aqui.
Depois vamos para a questão de logaritmo. Também são dois casos. O primeiro caso eu coloquei, ó, f de x igual a neperiano de x. Então a derivada dessa função vai ser igual a 1 sobre x. Coloquei como exemplo f de x igual a neperiano de x elevado à quarta, quando x for igual a 2. Qual a relação que nós vamos usar? A derivada da função x vai ser n vezes g elevado a n menos 1 vezes a derivada de g. Olha, vamos chamar ali de g de neperiano, tá certo? G é o neperiano de x. Então vamos para lá, ó. A derivada de x, de f de x, vai ser igual a n vai ser igual a 4, vezes g elevado a n menos 1. Ó, neperiano de 4 vai ficar neperiano de x elevado a terceira, tá certo? Vezes a derivada de g. Ó. A gente já viu aqui que a derivada do neperiano é 1 sobre x. Então, vezes 1 sobre x. Então, a derivada dessa função vai ser 4 neperiano de x elevado à terceira sobre x. Só isso. Certo? Como ele pede para x igual a 2, aí esquecendo esse detalhe, eu vou apagar aqui, porque senão não vai ter espaço ali. Como ele pediu aqui, ó, para x igual a 2. Então a gente só vai fazer o quê? Substituir ali, ó. A derivada de x, para x igual a 2, a derivada em 2, vai ser igual a 4, neperiano de 2 à terceira, sobre 2. Como eu posso simplificar 4 por 2, vou ficar com 2 neperiano de 2 elevado à terceira. Então essa é a derivada da função que a gente queria. Vou apagar aqui porque eu coloquei o segundo caso ali de derivada do logaritmo, mas vai ficar muito fechado aqui. Então vamos apagar. Nós temos o que aqui, ó? F de x igual a log de x na base A. Vai ser igual a 1 sobre x log de E na base A. Certo? Então vamos dar um exemplo disso aí. Vamos supor aqui que eu tenho isso para o segundo caso, certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Log de x, f de x igual a log de x elevado a terceira. Tá certo? Eu vou ter o quê? Eu quero a derivada dessa função. A derivada dessa função vai ser igual a... Pela fórmula ali nós temos o quê? 1 sobre x log de E na base A. Mas eu vou voltar lá para a primeira, tá certo? A fórmula vai ser a mesma. Eu tenho n g elevado a n menos 1, derivada de g. Deixa eu colocar aqui. N vezes g elevado a n menos 1, vezes a derivada de g. Então vamos substituir aí. Quem é n? N é igual a 3, tá certo? Vezes g. Quem é g? G elevado a n menos 1. Então vai ficar log de... Se n é 3, 3 menos 1, 2. Então, log de x ao quadrado. Vezes 1 sobre x, ó. Vezes 1 sobre x. Tá vendo? Ó? A derivada de g, a derivada do logaritmo, tá lá, é igual a 1 sobre x. Certo? Então, vezes, que a gente tinha no segundo caso, o log de E. Tá
Tá certo? Então, nossa derivada para essa função vai ser igual a 3 log de x ao quadrado, tá certo? Vezes o log de e sobre x, que aqui eu tenho 1 sobre x, x é denominador, então a derivada dessa função logarítmica é essa função aqui. Então eu mandei para vocês algumas questões envolvendo derivadas, tá certo? Até escrevi à mão e pedi para vocês fazerem algumas. Eu vou fazer aqui umas 2 ou 3 letras e o resto vocês fazem. Depois vocês me entregam. Depois a gente combina o que a gente faz. Vou apagar aqui essa tela, certo? Eu tenho lá a primeira questão. Ele pede para calcular a derivada das funções. Ó, na letra A, ele dá f de x igual a 5x elevado à décima menos 3x elevado à oitava mais x elevado à quarta. Lembra lá do iniciozinho, quando eu falei em derivada de funções, certo? Derivada de funções. O que era que eu fazia? Eu calculava como se fosse ali, cada uma fosse uma função. É isso? Com cada uma sendo uma função, o que é que nós vamos ter? Qual a formulazinha que a gente vai utilizar? A derivada dessa função vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tá certo? Vou utilizar essa relação. Então a derivada de f de x vai ser igual a 5 vezes 10, que é n, tá certo? Vezes x elevado a 10 menos 1. Menos 3 vezes 8, veja que o n vem para cá, vezes x elevado a 8 menos 1, 7. Mais 4 vezes x elevado a n menos 1. Então nós vamos ficar com 50x à nona, menos 24x à sétima, mais x elevado à terceira. Então a derivada dessa função é isso aí. Lembra lá do comecinho quando eu falei em derivada de função, principalmente a função potência. Ok? Vamos para mais um exemplo. Eu vou fazer agora... Vamos para a terceira. Vou fazer letra A da terceira. Na terceira, na letra A, ele dá T2 mais 1 vezes T3 menos 2. Deixa eu apagar aqui, deixa eu consertar. 3 vai ficar f de x, letra A. O que é que nós temos aí? Um produto de funções. Então nós vamos calcular a derivada de um produto. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou chamar essa aqui de U e essa aqui de V. Qual é a relação que nós temos para encontrar a derivada dessa função? Quando é um produto, nós temos o quê? Derivada de U vezes V, tá certo? Mais a derivada de V vezes U. Já que você separou, você já disse, U é igual, vou fazer para cá, U é igual a T2 mais 1, a derivada de U vai ser 2T, porque a derivada de 1 é 0. Como eu chamei isso aqui de V, V é igual a T3 menos 2, a derivada de V vai ser 3T.
T2. Tá certo? Só isso. Vamos substituir aqui agora. A derivada da função toda, que é um produto, vai ser 2t, que é a derivada de u, está aqui, vezes a derivada de v, não, vezes v é t3 menos 2, mais a derivada de v, encontrei ali 3t2, está aqui, ó, vezes a derivada de u, não, no caso, vezes u, que é t2 mais 1. Ok? Vamos trazer para cá. É só fazer o produto, ó, chuveirinho. 2t4 menos 4t mais, chuveirinho de novo, ó, 3t4, certo? Ó, 3t2 vezes t2, 3t4 mais 3t2. Então nós vamos ficar com 2 mais 3, 5t4, menos ou mais 3t2, colocando em ordem, menos 4t. Certo? Ó, todas essas questões que eu coloquei aí são questões que vão envolver o que a gente viu das derivadas que eu passei para vocês, tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês me dão um toque e a gente tira essa dúvida, ou por telefone, ou a gente faz uma resolução de exercício aqui direto no quadro, tá ok? Próxima aula que a gente vai ter, nós vamos começar com as integrais. A parte de derivada a gente encerra aqui.